continuou tocando a vida. Deixa eu colocar mais um ponto aqui na nossa conversa, aproveitando também o que o Roberto Padovani acabou de se referir agora, instantes atrás, em relação ao foco com o fiscal, com o crescimento, com a inflação. Daniel, você preparou para nós os números sobre as revisões apresentadas hoje em relação a PIB e inflação de 2024. Vamos trazê-lo para a audiência e daí a gente volta para a conversa, Daniel, contigo. Tem tudo a ver com o que o nosso amigo Roberto Padovani acabou de relatar. Hoje o governo, o Ministério da Fazenda, divulgou novas projeções no boletim macrofiscal que sai a cada 2 meses. Então vamos ver o que mudou de março, que foi o último documento, o último boletim, para agora, maio de 2024. Esses números são projeções do Ministério da Fazenda para este ano, para 2024. PIB vai crescer mais pelo Ministério da Fazenda, 2,2% para 2,5%. Porém, não estão embutidos aí os cálculos da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, que tem consultoria, eu já vi projeção de consultoria falando em menos 0,1 ponto percentual para baixo, né, obviamente, de impacto, até menos 0,4%. Inflação fica um pouco mais pressionada, sai de 3,5% a projeção para 3,70%. E observe ali como o mercado continua sem acreditar minimamente na história de déficit zero. Projeção de resultado primário para 2024 de 82 bilhões de reais para 76 bilhões de reais de déficit. Melhorou um pouquinho, mas muito distante do déficit zero almejado pelo governo. Roberto, agora o seu take, Roberto, sobre essas previsões. Bom, eu acho que elas são, no caso do PIB, um pouco otimistas, mas eu acho que o próprio Guilherme Mello, hoje no Ministério da Fazenda, alertou para o fato de que não está aí incorporado o impacto da tragédia climática no Rio Grande do Sul. A inflação me parece um pouco otimista, eu acho que a inflação no Brasil deve rodar na casa de 4%, um pouco mais alta. E eu acho que a questão fiscal, o retrato ele pode ser esse, mas o filme é muito ruim. Eu acho que a tendência é que a gente tenha números fiscais piores. E agora é uma coisa curiosa, né, William? Porque eu acho que o sistema político não está pressionado. A economia brasileira está crescendo, você tem os mercados financeiros não estão estressados por conta dessas más notícias fiscais. A gente tem situações em outros mercados emergentes piores que a do país. Portanto, você tem uma situação de pressão política, disputa eleitoral, agendas do Executivo e do Parlamento no sentido de mais gasto, fragilidade das regras fiscais. O que me preocupa é a dinâmica fiscal. Essa é uma história que ainda precisa ser contada. A gente sabe que crises de dívida elas se processam muito gradualmente, nada para amanhã cedo. Mas quando eu olho esses números do Ministério, parece que a gente ainda está muito otimista com relação ao tema fiscal. Isso vai acabar gerando distorções no dólar, na inflação e no próprio crescimento. William, vai, Daniel, vai, tua, por favor. Não, teve um ponto que me chamou muito a atenção nesse documento hoje do governo, não menor, e que a gente ainda não teve a oportunidade de destacar, que é o seguinte: o governo prevê um déficit primário em 2024, não vai chegar no zero, como está dizendo, certo? São 76 bilhões de reais negativos de resultado primário. Acontece que quando a gente olha para 2025 e teve uma revisão recente de meta fiscal, a própria projeção do governo para 2025 é de um déficit primário de 86 bilhões de reais, portanto, pior do que a gente vai ter em 2024. Esse é um ponto para destacar. Roberto? Não, é exatamente isso, né? O ponto é que a dinâmica fiscal no país é uma dinâmica que preocupa a médio prazo. Como no curto prazo as coisas caminham bem, o país está crescendo, temos nos provado um país resistente a choques, algumas variáveis como o câmbio e inflação estão relativamente estáveis, eu não acho que o sistema político esteja pressionado no sentido de fazer reformas, mudar a estrutura de despesas obrigatórias, um debate sobre despesas no país. Eu acho que esse tema é absolutamente secundário hoje, e justamente secundário do ponto de vista das decisões políticas, né? E justamente porque não há uma preocupação em se controlar a despesa, e de novo, não é essa apenas uma agenda de governo, é uma agenda que vem do sistema político como um todo, o Congresso também. Eu acho que é isso que me preocupa. A gente está vendo uma pressão política sem freios institucionais,
E essa dinâmica para os próximos anos, na minha opinião, vai ser certamente uma fonte de ruídos para 26, 2027. Essa descrição que o economista faz é provocação ao repórter político. O que você diz ao economista? Não, o que William, ele descreve? Um sistema político Sim. que não tem freios Sim. e que não se comove Sim. com aquilo que tira o sono, evidentemente, de quem mexe com números de contas públicas. Como é que está indo isso? Não, William, o sistema político ele sempre se mexe. Eu acho que esse governo, principalmente, ele tem na memória, pode parecer por vezes que não, pela quantidade de interferências, de revisitações ali, interferências, intervencionismos e por aí vai, né? Mas ele tem um trauma, ele carrega um trauma da era Dilma, sim. Então, acho que o sistema político liderado ali pelo governo... Trauma se diz da questão fiscal? Sim, acho que tem uma percepção no núcleo do governo de não repetir os erros do governo Dilma, porque os erros do governo Dilma ajudaram a levar à queda da Dilma. Ponto. Esse é um primeiro ponto. Isso não significa que a trajetória do governo Lula 3 será completamente distinta das trajetórias do Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 e Dilma 2. Isso não significa isso. Isso significa que há, na minha percepção, um status de poder chegar ao limite e sempre esse limite sendo testado, tendo por base esses dados que a gente viu aí, um crescimento do PIB de 2,5%, uma inflação de 3,8%, são indicadores que potencialmente ampliam as condições de reeleição do projeto político. Aquilo que eu sempre falo aqui, William. Eles não vão cair num precipício fiscal, mas eles vão chegar perto. E esse perto é o quanto que os indicadores fiscais vão ter capacidade de ajudar o projeto político a se reeleger, muito provavelmente com o Lula, ou com outro candidato. Mas é essa taxa que eles observam. No governo Dilma, eles esticaram a corda e caímos no precipício a partir de uma série de decisões equivocadas. Eu não sei se estou sendo claro nessa tese toda, mas é uma percepção, né? O governo Lula 3 carrega o trauma do governo Dilma, carrega esse trauma. Ele vai tomar as mesmas decisões? Ele não vai tomar as decisões. Ele vai chegar perto de tomar essas decisões? Vai chegar perto tanto quanto isso ameaçar ou não o risco de reeleição do projeto. Agora, eu não sei se eu estou interpretando erroneamente as palavras do Roberto Padovani. Se eu tiver, por favor, me corrija imediatamente, Roberto. Mas o que o Roberto, em nome de outros economistas, traz aqui como visão é o seguinte: o processo de deterioração fiscal ele vai devagar e, de repente, ele se acentua e aí surge uma crise rápida de consequências imprevisíveis. Daniel, evidentemente, isso não está no radar de ninguém em Brasília. Não está. Nem está uma crise grave, nem um crescimento, nem o PIBão de 4%, 5%, 6%, com o qual os governos Lula 1 e 2 estiveram acostumados no passado. Nem uma coisa, nem um cenário de catástrofe, nem um cenário de a classe média vai ao paraíso, estão no radar. Agora, quando a gente fala de ajuste fiscal, veja a dificuldade política que né? O governo, o Ministério da Fazenda batalhando tanto para não ter essa despesa ali de, alguns podem dizer que é exagerado, mas enfim, chega-se a dizer 20 bilhões com a desoneração para os 17 setores produtivos e para as prefeituras. Aí, depois de tudo, a gente passou 5 meses com uma relação péssima ali do governo com o Congresso e com o Supremo. Perdemos 5 meses em outras agendas nas quais o governo viu enfraquecida a sua relação, a sua tentativa de avançar lá no Congresso. A melhor frase que eu ouvi hoje em Brasília, depois de tudo isso, o governo foi ao Supremo, ganhou, mas viu que saiu perdendo. Por que saiu perdendo? Instaurou uma briga com os setores produtivos, com os 17 setores que iam ter prorrogação da desoneração, instaurou um conflito grande com o Congresso e instaurou um baita de um ruído com os prefeitos em ano de eleição municipal. Ou seja, entre ajuste fiscal e a política, ganhou a política. Ganhou quer dizer perdeu a política. Roberto? Não, acho que é esse o ponto. Como você mencionou, William, eu acho que essas tensões fiscais, elas não aparecem de repente, elas vão se acumulando. Isso é da natureza das crises fiscais. Portanto,
por esse aspecto, a situação hoje está tranquila. Eu concordo com a tese de que nós, como sociedade, nós aprendemos muito com a crise de 2015, 2016. Isso está na memória de todo mundo entende que desequilíbrio fiscal conduz a uma crise econômica de graves proporções, como a gente viveu, isso está muito claro. O ponto, no entanto, é que como você não percebe a construção dessa crise, a coisa vai caminhando. E mais do que isso, a economia brasileira tem se mostrado robusta. A gente fez reformas importantes nos últimos anos, o agronegócio no Brasil vai bem, os setores exportadores, como o petróleo, caminham muito bem, isso dá robustez ao crescimento. Então, aparentemente, a economia não tem problema. Só que à medida que você vai fragilizando a cada dia a posição fiscal, isso torna a economia brasileira vulnerável a choques. E a gente está vivendo hoje um ambiente global, vocês estavam discutindo isso antes, que é um ambiente marcado por choques, né? Então, é possível que a gente esteja fragilizando o país, tornando a economia vulnerável a acidentes, e esses acidentes podem acontecer e precipitar numa crise lá na frente. Como ninguém tem essa bola de cristal, ninguém tem a confiança de dizer que isso vai acontecer ou não, no curto prazo, não há por que a gente também ficar muito preocupado com os temas fiscais. O próprio mercado financeiro, onde eu trabalho, olha essa questão com muita cautela. Não, tudo bem, pode ter um problema, mas não é agora. Então, eu acho que a gente está numa situação crítica porque não vejo restrições geradas pela economia, pelos mercados, pelas instituições, a essa pressão política para o gasto no ambiente politicamente competitivo. Então, é isso que me preocupa. Acho que a gente está caminhando por uma trajetória bastante complicada. Caio, para encerrar a sua manchete, o STF vai fazer o quê? Manchete, realmente, acabou. Não, minha aposta é que até a semana que vem tem uma expectativa muito grande em Brasília de uma decisão, pelo menos ajustando aí essa decisão para não estar... Estamos num limbo jurídico. Tem um acordo político, mas que não está referendado pela justiça que propiciou